A paz de Deus, gloriosa, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar respondendo ao comentário do nosso querido irmão Basimar Gomes, né? Mas veja, você que está vendo esse vídeo, é preciso compreender bem a mentalidade do Basimar, tá? Ele é cria desse ambiente. O ambiente da congregação hoje é o ambiente das novas revelações, tá? Eles acreditam que Deus está agindo por intermédio deles de uma maneira especial e diferenciada do que você lê nas escrituras sagradas, tá? É um pseudo-cristianismo. Não tem nada de cristianismo aí, não tem nada de bíblico, tá? O que você vê de cristianismo e de bíblico são resquícios, tá, da congregação primitiva, tá? Porque eles abandonaram completamente os fundamentos da nossa fé e vivem em busca de novas revelações. Agora, dentro de poucos dias, vai começar uma nova Assembleia Geral do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, tá? Então, passado no final desta reunião, eles emitem duas listas, né? Uma direcionada para consumo geral, né? E que são lidas nas reuniões, nos cultos da Irmandade, né? E uma outra que é dirigida só aos irmãos de ministério, aos anciães. Isso tinha um caráter sigiloso, né? Era secreto, né? E se o ancião desse a conhecer o conteúdo das listas para sua esposa, seus filhos, ele seria repreendido, né? E até expulso do ministério, né? E no ano 2000, quando eu descobri essa prática diabólica, porque as coisas de Deus não têm segredo, é tudo aberto, sabe? Nada escondido, nada escondido. Quando descobri essa prática diabólica, eu denunciei, me indignei muito com isso. Porque ao longo da minha vida, eu tenho mais de 40 anos de crente da Congregação Cristã no Brasil, eu vi as pessoas falando absurdos, sabe? E com crenças pavorosas, tá? diabólicas mesmo. E eu achava eu pensava que era falta de informação daquela pessoa, porque ele não sabia. Quando eu descobri que praticavam reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos, então me indignei, porque é evidente que isso é diabólico, né? Diabólico. Deus quer que nós conheçamos a verdade e que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele não aceita isso, tá? O que é revelado para um conselho de ancião numa reunião tem que ser de domínio público, todos precisam saber, nada escondidinho. Quando eu descobri isso, me indignei e denunciei isso, sabe? Hoje você pode ler essas listas, né? Essas listas você pode ler aí no site, tem uns meninos aí que tem um site CCB Hinos, tem lá tópicos de ensinamentos, e você vai ver uma coleção de listas desde o ano de 1960, entendeu? Hoje é de domínio público, mas mudou um pouco isso aí, sabe? Mudou um pouco, graças a Deus. Mas o Basimar, ele é cria desse ambiente, ele cresceu nos corredores da congregação. Então a mentalidade é essa mesma, né? É uma pessoa divorciada das doutrinas originais da Bíblia, tá? É divorciado, portanto, das nossas doutrinas originais, porque as nossas doutrinas originais, elas têm uma fundamentação formidável dentro das Escrituras, né? Mas para ele não tem o menor sentido, o menor significado. Ele diz que crê no primeiro ponto de doutrina, né? Ele acredita, tal, mas já manifestou em alguns comentários anteriores, eu já mostrei em vídeo também, que não é verdade, isso aí é cascata, tá? Diz que acredita na divindade de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Mas como é que pode um camarada ter a coragem, o descaramento, é um descaramento desgraçado, para com isso,
Porque se o sujeito não está mal informado, tá? Não está sabendo, não tem consciência, ele até fala essas besteiras e são toleráveis. Mas eu já fiz dezenas de vídeos mostrando isso, tá? Que Jesus é Deus, e esse conceito, que ninguém pode se contrapor à palavra do próprio Deus. Não é possível isso para qualquer... Só se o cara é servo do diabo. Ele tem um outro Deus, que não é o Deus da revelação, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Só se ele tem outro Deus. Porque admitir que um homem, seja ele bispo, apóstolo, ancião, conselho de ancião, ninguém tem essa autoridade para contrapor ou contradizer o ensino de Jesus. Mas ele fica pegando versos do apóstolo, a princípio era Tiago. Tiago pela madrugada, hein? O tempo todo, porque Tiago. Parece que ele fugiu de Tiago, né? Porque eu mostrei a história, né? Historiador Eusébio de Cesareia, ele relata a história de 400 anos do cristianismo primitivo, tá? Então, se você não conhece, você não sabe, adquira esse livro e vai examinar. Na página 72, ele fala de Tiago, Tiago, irmão do Senhor, tá vendo? O martírio de Tiago, irmão do Senhor, né? E na página 75 ele diz, né? São tais os relatos, né? A respeito de Tiago, de quem se diz, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? De quem se diz que escreveu, teria escrito a primeira das epístolas gerais, quer dizer, essa carta que está na sua Bíblia. De quem se diz, é que não sabe até hoje, não dá para saber se foi realmente Tiago, irmão do Senhor, bispo de Jerusalém, quem escreveu essa carta, porque nesses dias, nesse tempo, havia muitos Tiagos, né, liderando a igreja primitiva. Entendeu? Mas depois ele diz aqui, olha, mas deve-se observar que era considerada espúria. Quer dizer, espúria o que é? Adulterina, falsa. Tá? Então, era no livro de Tiago que ele tinha baseado, fundamentado toda a sua doutrina, todas as suas crenças. Né? Entendeu? Mas, então, Tiago tem uns versos ali que são contraditórios. Ele diz, está provado que você não acredita em toda a Bíblia. Eu não acredito na contradição, porque eu tenho inteligência. Que é isso, eu não sou idiota. Se eu creio que Jesus é Deus, e ele está dizendo que quem crê tem a vida eterna, fala isso dezenas de vezes, dá exemplos, uma dezena de exemplos, de pessoas salvas, sem batismo, sem firmeza, sem fidelidade, sem nada. Porque é isso que é o que acontece. Você fala do amor de Deus a uma pessoa, e que Deus deu a sua vida na cruz do Calvário, se ele crê, está salvo. A instrução, a orientação, o ensino segue-se depois. Mas o fundamental é ele ter a sua salvação em Jesus Cristo. Depois, salvo pelo Senhor, ele é regenerado, nasce de novo, recebe o Espírito de Deus para habitar nele. E esse Espírito de Deus vai capacitá-la a viver uma vida cristã agradável diante de Deus. Como Paulo fala, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, firmeza, fidelidade, batismo. Não vem destas coisas, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele. O que é feitura? É que quando nascemos de Deus, isso implica num crescimento. Quando a gente é novinho na fé, você é uma criança, é um menino, um bebê. E você é egoísta, pensa em si próprio. Né? À medida que você vai amadurecendo, você vai vendo que Deus te chamou para você ser uma luz no mundo, para você ser o sal da terra, para você conduzir outras almas necessitadas à salvação que há em Jesus Cristo. Então, por isso,
somos feitura deles, criados em Jesus Cristo. Quer dizer, criados, ensinados, orientados, aprendendo de Cristo e aplicando o ensino de Jesus na nossa vida. Criados em Jesus Cristo para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ele diz aí que eu prego que pode pecar, mas isso aí é tudo idiotice de um personagem, tá? Que está totalmente desbaratado, não crê nem na doutrina da igreja, não há o que fazer. Eu estou aproveitando as contestações deles para poder ensinar a outras pessoas. Porque senão não tem jeito, né? Não tem jeito. Basemar mesmo deveria considerar o seguinte, que a congregação também não ensina nada a ninguém para batizar. Anuncia o batismo. A única recomendação que é dita de público é que os amaziados procurem o servo que está atendendo lá na frente, junto ao púlpito, para conversar. Né? Mas é só isso, mais nada. Batizam drogados, batizam viciados, batizam pessoas endemoniadas e não preparam as pessoas para absolutamente nada. O tamanho do compromisso é de tal ordem que... Por quê? Porque a congregação considera o batismo um batismo salvífico. Ora, quer dizer, se o cara pisar na bola, escorregar e cair, ele perdeu a alma por toda a eternidade. Mas o cara é convidado a assumir um compromisso desse tamanho, sem nenhuma orientação, sem nenhuma instrução. Diferente das demais igrejas evangélicas, que as pessoas que desejam batizar-se, elas são orientadas, né, a respeito do que a Bíblia diz e do que se espera do comportamento deles. E acompanham para ver se realmente a pessoa teve uma mudança de vida, se realmente Deus está na vida dela, se ela nasceu de novo. Então, esse tipo de comportamento, sabe, cria situações absurdas. Eu vou citar só 2 casos. O nosso irmão Fernando, aqui perto da minha casa, ele era um homem viúvo com 2 crianças. E conheceu uma nossa irmã que ela estava sem liberdade. E juntaram-se os 2. Ela também tinha, acho que 1, 2 ou 3 filhos. Juntaram-se os 2 e começaram a construir suas vidas. E ela voltou para a igreja, né, congregar. E começou a convidá-lo, e ele começou a congregar. Gostou dos cultos, tal. Um dia foi lá no Brás, batizou de manhã. Quando era de noite, já estava sem liberdade. Está sem liberdade até hoje. Eu pergunto para você, sinceramente, tem cabimento um negócio desse? Quem é que deveria perder a sua liberdade? Esse ancião que atende esta comunidade cristã que se reúne ali. Porque ele deveria saber quem eram as pessoas que estavam se aproximando da igreja. Conhecer estas pessoas para poder orientar e não botar a pessoa numa situação dessa, segregada dentro do ambiente, numa total inocência. Se ele tivesse pelo menos a informação, ele nem teria batizado. Absurdo. Outra é com uma parente minha. Ela era amaziada, né? Muitos anos amaziada. Mas foi convidada para ir a um culto, assistir os cultos da congregação, gostou e ficou por lá. Congregou 8, 9, 10 anos. Aí um dia alguém soube que ela era amaziada, disse para ela, irmã, não pode. Tem que ser casado. Então o que ela fez? Ela fez o casamento no civil e procurou o padre para fazer o casamento religioso. E ainda levantou no culto para testemunhar isso. Naquela mesma noite, ela ficou sem liberdade. Eu pergunto para você, quem é que deveria ficar sem essa liberdade? Não é esse imbecil desse homem
que se declara na tribuna servo de Deus. Que servo de Deus nada. Servo do capeta são estes homens aí. Ó, para o vídeo por aqui porque está muito longo. Daqui a pouco tem mais.